Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar cooperando com o CAPED, disponibilizando aos irmãos mais uma ferramenta de estudo para as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Iniciando esse novo ano de 2025, hoje já estaremos estudando a lição de número 2, né? Estudando no livro de Jó, tema da nossa revista, a relação do justo com o sofrimento, né? E nada mais do que um estudo baseado no livro de Jó, uma bênção, né? Entendendo que quando o sofrimento chega, coloca todos no mesmo nível. Isso é muito importante para nós, né? Então, temos hoje a lição número 2 e gostaríamos de dirigir uma oração ao Senhor Deus. Querido Pai, eterno e santo, aqui estamos para estudar a Tua Palavra e aprender no Teu santo templo. Pedimos ao Senhor que nos conceda a graça, a sabedoria, a unção, o poder e a autoridade que necessário for para fazermos este estudo neste momento. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amados, o tema da lição 2 diz que Jó, um troféu de exibição nas mãos de Deus. É um livro com 42 capítulos, com 1070 versículos, e um livro que chegou até nós porque Deus também atendeu o próprio pedido de Jó. Jó, no capítulo 19, versículo 13, ele diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Então, estamos aqui com esse livro que Jó desejava que as suas palavras fossem escritas e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Então, aqui está a palavra de Deus que permanece para sempre. E esses 42 capítulos, certamente não conseguiríamos estudá-lo durante 13 lições. Entretanto, vamos nos debruçar, né? Te convido a ir para o livro de Jó e se debruçar diante desse tema, diante desse assunto, e que cada manhã de domingo sirva para o nosso crescimento, experiência espiritual, que nós possamos ser edificados por mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical. Eu creio que Deus tem os seus propósitos com esses temas e eles não chegam a nós em vão. Amém? Dentro desse tema, um troféu de exibição nas mãos de Deus, estava a meditar sobre a vida de alguns homens que verdadeiramente foram uma vida de entrega nas mãos de Deus e que são, sim, verdadeiramente troféus de exibição nas mãos de Deus. E eu me lembro de Hebreus 11:38, até coloquei aqui nas minhas anotações, porque Hebreus 11:38 diz que existem alguns homens de Deus dos quais o mundo não era digno deles, né? Por quê? Por causa das corrupções, por causa das tentações e provações, e eram homens que viveram uma vida entrega a Deus. Então, é como que quando a gente lê Hebreus 11:38, o mundo não era digno deles. Eu me lembro de Enoque. Enoque era um troféu nas mãos de Deus, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Então, Deus pegou o seu troféu e guardou o seu troféu consigo, né? Enoque foi esse homem, né? Noé, é dito de Noé, Gênesis capítulo 6 e versículo 9, é dito que Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações, né? E Noé andava com Deus, né? Então, para a geração antediluviana, Noé era um troféu que Deus exibia para aquela geração, né? Um homem que andava com Deus, um homem que era justo, que era perfeito diante de todas aquelas pessoas, né? Elias também vejo como um troféu de exibição nas mãos de Deus, né? Tanto que ele subiu ao céu num redemoinho. Então Deus pega esse troféu e guarda, assim como fez com Enoque. Moisés também, um grande homem de Deus,
homens do qual o mundo não era digno deles, né? Tanto que esse troféu Deus escondeu na sua morte, a sua sepultura, Deus escondeu o corpo de Moisés e ninguém sabe onde foi sepultado, né? Então são homens que são os troféus nas mãos de Deus. Queira Deus que nós possamos colocar a nossa vida, né, a se dispor a ser também assim como esses homens foram, né? Nós temos aqui o nosso texto-chave, está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. Para refletir, podemos dizer que Jó foi uma espécie de troféu de exibição nas mãos do Todo-Poderoso, porque mesmo em meio a circunstâncias adversas, mostrou-se fiel a Deus, né? Vamos lá então para os nossos primeiros pontos aqui, a nossa introdução. Pastor Newton, né, que escreveu essa lição, companheiro de ministério, amigo também, vai falar aqui para nós na introdução sobre a biografia de Jó. Não é apresentada, destaca um perfil, um gigante na fé. Só queria observar aqui, importante observar que Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente, né? E mesmo Jó sendo um homem rico, ele era um homem fiel a Deus. Então, como uma introdução aqui para a gente adentrar nesse texto aqui de Jó, que está proposto para nós estudarmos, queria deixar essa introdução que Jó era um homem rico e que mesmo sendo rico, ele era fiel ao Senhor, né? O segredo disso está lá em Salmo 62:10. Eu fico maravilhado como a Bíblia ela se completa, como a Bíblia é um livro completo, porque Jó viveu textos aos quais só foram escritos que ele nem os conhecia, né? Mas ele conhecia Deus, que é o dono dos textos, é o dono da palavra. Então a Bíblia ela se completa. Se eu ler Salmo 62, versículo 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Assim vivia Jó. Sem mesmo ter noção deste salmo, Jó já vivia isso. As suas riquezas aumentaram e o seu coração não estava posto nas suas riquezas. Eu gostaria de ler, se você puder estar anotando aí, Jó, capítulo de número 31, versículo 24. Está escrito assim, olha: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Versículo 28, também isto seria delito perante ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima, né? Então Jó era um homem rico, mas ele não confiava nas suas riquezas, né? Haja vista que as riquezas, elas possuem o poder de nos trazer uma falsa confiança, uma falsa esperança, uma falsa paz, né? Então Jó era um homem que não confiava no poder das riquezas. E olhando para a vida de Jó e olhando para esse mesmo pensamento em não colocar a confiança nas riquezas no Novo Testamento, sempre gosto de fazer um paralelo, de encontrar o apoio no que a gente está comentando nos dois testamentos, Antigo e Novo. Eu me lembrei de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, um texto que Jó viveu, né? Paulo diz assim a Timóteo: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nas riquezas, né? Então, quando eu olho para a palavra de Jó, capítulo 31, e o versículo 24, se no ouro pus a minha esperança, né? E depois eu vou ver que Paulo aconselhou a Timóteo: Timóteo, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Jó não era orgulhoso, né? E Jó não tinha o texto que eu e você hoje dispõe em mãos, né? Então nós podemos aprender muito com a palavra que nós temos nas nossas mãos. Jó não era orgulhoso. Jó não colocava a sua esperança nas riquezas. E Jó não tinha esse texto que nós temos em mãos, né? Eu até anotei aqui que quando lemos 1 Timóteo 6:17, naturalmente estão em foco os ricos membros da igreja, né?
Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a esperança nas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, né? Então tem até, eu entendo isso, e eu li um comentário bíblico de Champlin, volume 5, página 359, diz assim: naturalmente estão em foco os membros ricos da igreja, aos quais Timóteo deveria instruir, ainda que também seja verdade que um pastor deve advertir os ricos de fora aqui da igreja acerca desta questão, né? Quem foi Jó está aqui para nós, nosso estudo, lugar da vivência. Jó habitava em Uz. Uma anotação que eu coloquei aqui sobre o livro de Jó também, dentro desse primeiro ponto aqui do lugar da vivência, era uma região propícia para a criação de gado e para a agricultura. Eu gostaria de acrescentar aqui alguma coisa sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó, como já foi estudado aqui na primeira lição, segundo o dicionário de Wycliffe, na página 1069, o livro de Jó, para que ele fosse aceito como canônico, ele deveria ser um livro escrito por um autor reconhecido como um israelita, né? Então isso me chamou bastante atenção, porque mesmo Jó tendo vivido um tempos atrás da nação, nem ter sido formada ainda, mas segundo a tradição profética, para que os livros fossem aceitos como canônicos, eles precisavam terem sido escritos por um autor israelita, né? Então, como isso é possível? A gente entende que a narrativa do livro de Jó circulou de forma de tradições orais durante muito tempo, até que ela veio ser produzida de forma escrita e veio chegar até nós, né? O período da narração, também aqui sobre o período da narração, o período que Jó viveu. Esse período de antiguidade, de ser um tempo muito antigo, ficou muito bem evidenciado por essas razões, né? Jó viveu com uma família que organizava-se em clãs. Então a gente tem uma similaridade muito grande de Jó com a maneira que vivia Abraão, Isaac, Jacó. Jó não fez nenhuma referência ao povo de Israel ou à lei mosaica. Interessante observar. Então, tudo isso são fatos que contribuem para a gente datar o livro de Jó para uma data tão distante assim, né? E esse terceiro ponto aqui, que ele diz assim: Jó cumpre funções de pai e sacerdote. Jó capítulo 1, versículo 5. Eu queria abrir um pouco aqui esse leque, porque Jó, quando a gente diz, né, talvez você está estudando lá e algum aluno leu, Jó que cumpre funções de pai e sacerdote. Alguém pode perguntar, mas então Jó era um levita, era um sacerdote levita, né? Não, na verdade Jó, é importante observar isso, porque Jó não era um levita, não era um sacerdote levita, como nós estamos acostumados a estudar quando se fala de sacerdotes, né? Haja vista que o termo sacerdote não se aplica unicamente ao sacerdócio levítico. Na Bíblia nós vamos encontrar vários sacerdotes, inclusive as religiões pagãs também tinham sacerdote, né? Que é um termo utilizado no grego, né? Kifen, né? Usado para referir-se a sacerdote, desculpe, no hebraico, para referir-se a sacerdotes, né? Então, Jó não era o único que era sacerdote. Existiam vários outros sacerdotes e não só a religião dos israelitas detinha o título de sacerdote, né? Então, nós podemos observar que o próprio José casou-se com uma filha do sacerdote Diom, né? E aqui temos várias outras referências sobre quando José compra lá as terras das pessoas que naquela fome que estava havendo no Egito. Quando José compra as terras para Faraó, a Bíblia diz em Gênesis 47, 22 que José não comprou as terras dos sacerdotes do Egito, né? Então, como que é então a função sacerdotal de Jó, se ele não era um sacerdote como eram os sacerdotes levitas que nós temos aqui na lei mosaica, né? Como era? Então, ele era um sacerdote
familiar, dentro de casa. Assim como era também Melquisedeque, os sacerdotes dos midianitas. Não há dúvida de que funções sacerdotais eram realizadas nos tempos pré-mosaicos, ou seja, antes da religião mosaica já se existia funções sacerdotais. Como que a gente vê isso? A gente vê isso na vida de Abraão, né? Abraão que construía altares, oferecia sacrifícios a Deus. A gente vê isso na vida de Noé, Noé que construiu um altar, ofereceu sacrifício a Deus. E a gente vê isso na vida de Jó, né? E o próprio Abraão, que estava indo para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus, né? Então, são sacerdotes nos tempos pré-mosaico, ou antes da lei de Moisés. Esse comentário eu tirei do dicionário Divine, completo, na página de número 270, consultando o termo sacerdote. Sendo assim, se as funções sacerdotais eram realizadas mesmo antes da lei e que tinham a aprovação de Deus, podemos compreender a função sacerdotal que não é algo exclusivo do judaísmo. E aí nós podemos também entender a função sacerdotal de Cristo, né? Cristo também é o nosso sumo sacerdote. E que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 8, versículo 4, diz que se fosse perante a lei, nem sacerdote Jesus seria, né? Então, Jó também não seria um sacerdote de acordo com a lei mosaica, né? Cristo também não seria um sacerdote de acordo com a lei mosaica. Cristo sendo da tribo de Judá e Jó não pertencendo também à tribo de Levi, né? E com isso nós entendemos que assim como Jó, né, aqui diz no capítulo 1, sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, né? Então, Jó era um sacerdote dentro do seu lar. Assim, Deus quer que nós sejamos sacerdotes nas nossas casas, né? Pedro fala isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras que vivem, são edificados em casa espiritual para serem sacerdócio santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Então, nós temos uma função sacerdotal a desenvolver aqui, né? Não como sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E ainda no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 9, diz: vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Certo? Vamos seguindo aí. Letra C. Referências bíblicas a respeito da pessoa de Jó. O professor, pastor Newton, ele é bem completo, né? Colocou aqui as explicações, a questão do nome de Deus, o El Shaddai, Todo-Poderoso, a maneira que se falava na época. Então, ele citou aqui as referências de Jó em Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Ezequiel 14 está aproximadamente lá para o ano 593 a.C., né? E Jó é citado no livro de Ezequiel pelo próprio Deus, né? Lá está escrito assim: mesmo que estivesse no meio delas esses três homens, Noé, Daniel e Jó, né? E esses nomes são citados por Deus 593 a.C., ou seja, muito tempo depois de Jó ter vivido, né? E são citados e são lembrados pela sua justiça, né? Então, passou-se muitos anos na vida de Noé e da vida de Jó, e a justiça deles ainda era lembrada, né? E até existe aqui uma certa crítica, o porquê o nome de Daniel está aqui, haja vista que ele é bem próximo a essa época em que o livro de Ezequiel foi escrito. Mas, enfim, isso fica para
um outro estudo teológico, nós vamos aqui apenas nos atentar para este verso, né? Noé, Daniel e Jó, lembrados por um ato de justiça, né? Depois nós temos lá Tiago, anos 50 depois de Cristo, Tiago, irmão do Senhor, onde demonstra também ter um conhecimento no livro de Jó, né? Então ele não apenas cita uma palavra, mas ele demonstra ter um conhecimento pelo que ele diz lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, mostra que Tiago conhecia o livro e sabia o que estava falando com propriedade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, Paulo, no ano 56 depois de Cristo, cita Jó 5 e 13, né? Então, o livro de Jó era bem conhecido dos judeus na época em que Cristo esteve aqui, né? E então está aqui as referências bíblicas a respeito do livro de Jó. O elogio de Deus a respeito de Jó. Isso está no nosso texto-chave, né? É o versículo... Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, né? Então, observaste tu ao meu servo Jó é um elogio de Deus a respeito de Jó, né? Então, Jó é notado e visto por Deus e Deus cita ele como um exemplo. Notaste, porventura, o meu servo Jó? A NVI diz assim, reparou em meu servo Jó? Olha só que coisa interessante, né? Então, a gente começa a entender que Deus não quer servos ocultos, né? Servos que andam escondidos. Na verdade, Deus quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, observaste, notaste o meu servo. Deus não quer que nós sejamos um servo anônimo, né? Mas nós precisamos mostrar que nós somos servos de Deus, né? E quando Deus disse, viste o meu servo Jó, atributos que são exclusivos de Deus, na sua onisciência, é ver tudo o que acontece. Então, Deus via tudo o que acontecia na vida de Jó. Então, Salmo 139 diz que Deus vê, que Deus esquadrinha, Deus conhece tudo sobre nós e Deus não precisa que ninguém diga para Ele como nós somos, como nós agimos e como nós pensamos, né? Então, Deus disse, viste o meu servo, reparou o meu servo, notaste o meu servo, porque Deus já havia visto, ou Deus vê, Deus já conhece, Deus sabe tudo o que se passa nas nossas vidas. Inclusive, Jesus disse isso lá em capítulo 2 de João, versículo 24, que ele bem sabe o que se passa na vida dos homens. Irmão, se Deus repara, se Deus olhou na vida de Jó, ele também olha nas nossas vidas, né? Na vida de Jó, Deus olhou e viu que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E se Deus olhando para as nossas vidas, o que Deus vê quando Deus olha para as nossas vidas, né? Deus vê esse mesmo atitude, esse mesmo comportamento que ele viu na vida de Jó, né? Porque a Bíblia diz que Deus entende os nossos pensamentos. Esse Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E nessa investigação de Deus, em que o salmista pede a Deus para olhar para ele e sondá-lo, né? É como se estivéssemos lendo, viste o meu servo Jó? Eu olhei, sondei, conheci os seus pensamentos, prova-me, conhece os meus pensamentos. E no versículo 24 do Salmo 139 está escrito assim, vê se há em mim algum caminho mau. Então, quando Deus sonda, quando Deus olha, quando Deus observa os nossos pensamentos, o salmista está dizendo, Senhor, se tem em mim algum caminho mau, ele termina dizendo, guia-me pelo caminho eterno, né? Então, esse é um atributo de Deus, de ver tudo, de conhecer tudo sobre nós, e Deus não precisa que ninguém diga para Ele nada ao nosso respeito, porque Ele já sabe. Porém, queridos irmãos, é que Satanás não é
onisciente. Glória a Deus por isso, né? Porém, ele repara e olha e observa o que está acontecendo, né? Então, Satanás também reparou em Jó. Satanás também observou os comportamentos de Jó. E ele vai retrucar contra o próprio Deus, né? Então, nós estamos, eu anotei aqui, Hebreus 12:1. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, né? Deus conhece, Deus sonda, mas o inimigo também estava olhando o comportamento de Jó, estava observando os seus comportamentos, né? Então, por isso, 1 Tessalonicenses 5:23, sejam conservados plenamente irrepreensíveis, né? Por quê? Para que o inimigo não tenha do que nos acusar, né? Porque ele fica também nos observando, né? Então, lá no versículo 10, Jó capítulo 1, verso 10, porventura, né? Vou até ler o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Como é que Satanás sabia disso? Observando, né? Ele não é onisciente, mas ele fica observando. Olha, o Senhor cercou ele de bem, o Senhor está abençoando Jó, o Senhor está abençoando o que ele possui, o gado dele está aumentando, né? Então Satanás observa para depois tentar enganar, para lançar as suas ciladas. A Bíblia diz que ele é ardiloso, ele lança dardos inflamados, né? Então nós precisamos vigiar muito, orar, buscar Deus, se fortalecer, né, contra as astutas ciladas do diabo. Os Efésios capítulo 6, versículo 11. E Pedro diz que ele anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus nos guarde, nos proteja, que nós estamos estudando esse livro e nós estamos observando a forma em que Satanás foi acusar Jó diante de Deus, observando a vida de Jó. Então, vamos vigiar, né? Porque o inimigo também vai observar a nossa vida. Ele não é onisciente, mas ele vai observar a nossa vida para depois querer nos acusar, né? Virtudes de Jó. Jó era considerado um homem íntegro. Aqui na lição temos esse ponto aqui, no ponto 2. Jó era considerado um homem íntegro. E eu observei aqui que o pastor Newton ele é bem completo nessa questão, ele gosta bastante disso, e ele usou várias vezes essas explicações. Então, eu não sei como é a classe das escolas dominicais, mas, de repente, para o professor aqui, isso ficou bem claro. Mas como a gente sempre tem alunos chegando, alunos novos na igreja, novos convertidos, talvez ele tenha um pouco de dificuldade de entender. Então, talvez o professor pegue um minutinho, dá uma explicadinha sobre isso. Segundo o dicionário de Strong, a palavra hebraica tam significa completo. Por quê? Ele está olhando lá, o dicionário de Strong são as concordâncias, né? Concordâncias aqui no Antigo Testamento em hebraico, né? Então, ele vai citar aqui a palavra tam. No hebraico significa completo, adjetivo de que traz ideia de integridade, de perfeição, né? Uma pessoa reto, honesto, íntegro. E por isso que muitas das vezes nós temos várias versões da Bíblia de uma mesma tradução. Por exemplo, a palavra tam, ela pode ser traduzida por todos esses adjetivos: reto, honesto, direito, íntegro. E eu digo que ele é completo aqui nessas explicações porque ele coloca a palavra hebraica, que seria uma pesquisa de Antigo Testamento, e ainda nesse mesmo parágrafo aqui, ele coloca o termo grego, referindo-se ao Novo Testamento.
Então, nós vamos ter, na nossa concordância, quando nós olhamos lá, quem costuma procurar nas concordâncias bíblicas, vai procurar uma palavra no português, ela vai estar a mesma palavra na nossa concordância, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas se nós formos num estudo mais aprofundado sobre o texto, e se nós formos procurar essa concordância no Antigo Testamento em língua grega, nós teríamos que usar, por exemplo, elicreia. E se fôssemos procurar essa concordância na língua hebraica, a palavra tan, né? Então isso é importante observar. Também ele coloca aqui o latim, sincera, sincera, né? Então são palavras derivadas das quais temos aí as várias versões da Bíblia, né? Então, latim, quem sabe que se você for pesquisar na Vulgata Latina, então Jó 1:8 está dizendo assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Se você pegar aí muitos aplicativos hoje, muitas páginas já na internet tem isso, é muito simples de procurar, de encontrar, a Bíblia hebraica. Lá vai estar escrito íntegro, reto, reto está escrito completo, e lá vai estar escrito tan, que é o que o nosso comentarista Newton colocou aqui no início. O dicionário de Strong, a palavra tan significa completo. Então, Jó 1:8, um homem íntegro, reto, vai estar escrito lá o tan em hebraico. Porém, se eu ler Filipenses 1:10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, sinceros. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, aqui vai estar escrito a palavra elikreia, no grego. Então, haverá essas mudanças por causa do idioma em que foi escrito. Mas isso nos ajuda muito a compreender melhor o texto e pesquisar as concordâncias no próprio original. Tá? Então isso é bastante interessante, talvez ali na sua escola algum aluno possa perguntar o porquê disso, então está aqui uma breve reflexão sobre isso. Eu não sou especialista nisso, mas estudei um pouquinho, a gente conseguiu aprender um pouco e a gente vem aí a cada dia crescendo um pouquinho mais, né? Seguindo aqui, um homem de caráter íntegro é evidenciado através das suas virtudes quando se faz algum negócio com ele, né? Então tá lá, viste o meu servo Jó, né? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observar essas características na vida de uma pessoa, você só vai poder testemunhar de alguém quando você viver com essa pessoa, ver como essa pessoa procede nos negócios, né? Se ele é sincero, se ele é reto no que ele faz. Então, Jó foi uma pessoa que foi observada nesse sentido. Assim como também outros grandes homens de Deus, que a gente começou citando que seria um troféu na mão de Deus. Moisés era um homem que demonstrou ser um homem sincero, um homem reto, né? Através dos seus negócios. E no livro de Números, capítulo 16, versículo 15, na ocasião em que houve uma rebelião contra Moisés, rebelião de Corá, Datã e Abirão, Moisés disse assim, não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Então é um caráter de um homem reto, um homem sincero, um homem temente a Deus. Então é evidenciado nas atitudes, nas ações, no comportamento dessa pessoa. Assim como Samuel, quando ele está ali entregando o seu cargo, tendo sido rejeitado pelo povo, né, e ele ali naquela dúvida, né, e Deus vai falar, Samuel, não se preocupe que eles estão rejeitando a mim. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 3 e 4, está escrito assim, eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei um boi, de quem tomei um jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir aos meus olhos. Falem e eu o restituirei. Então é uma característica de um homem sincero, um homem que é reto nas suas ações. São
ações que só são observadas quando essa pessoa faz algum tipo de negócio. Aí sim, evidencia-se esse comportamento na vida dessas pessoas, né? Sendo Jó um homem rico, o mais rico de todo o Oriente, então é claro que Jó negociava, é claro que Jó comprava, Jó vendia, né? Jó negociava propriedades para que a sua riqueza aumentasse, mas a sua riqueza não vinha de suborno, não vinha de defraudar alguém, né? Não vinha de se apropriar de uma propriedade alheia por engano, não, porque ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó só comprava se realmente o proprietário estivesse vendendo. Jó não se envolvia em coisas de origem duvidosa, não comprava coisas de origem duvidosa, né? Porque essas atitudes nós só vamos evidenciá-la quando essa pessoa realiza alguma ação. Assim como Samuel, assim como Moisés, que evidenciou ser sim uma pessoa reta, sincera, temente a Deus, né? Então a prosperidade de Jó vinha de quem? Vinha da mão de Deus, que fazia com que os seus negócios dessem certo, né? O testemunho dado por Deus sobre a vida de Jó também nos ensina que não devemos nós mesmos ficar nos justificando. Deixa que Deus nos justifica, né? Jó sabia disso. Jó capítulo 9, versículo de número 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Então Jó não ficava se vangloriando, se discutindo sobre o que ele era. Lá no versículo 22, para mim é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Então o que estava vivendo, o que Jó estava vivendo, não era porque ele era um homem perverso. Simplesmente ele estava entendendo, olha, Deus tem poder e o poder de Deus está nas mãos dele e ele faz como ele quer. Não importa se seja íntegro ou perverso, tudo está no controle de Deus, né? E Provérbios 27, versículo 2 diz assim, deixe que os outros te louvem, a sua boca e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo, né? Então, viste o meu servo Jó? Foi Deus quem disse. Não foi o próprio Jó que estava dizendo acerca dele mesmo. Letra A. Jó era um homem reto. Se você ler depois lá em casa com o tempo, Jó era um homem reto. No hebraico, né, Izar. E também no grego, diakos. Né? Então ele coloca aqui, e também no latim, retus. Rectus, né? Muito bom aqui, muito bem colocado. E, então, por isso, eu fiz questão de colocar essa questão de um texto está no Antigo Testamento, também no Novo. Então, você vê que algumas palavras vai ser da origem do hebraico, outras vai ser da origem do grego, tá bom? Importante aí, de repente, a gente tem os alunos novos na sala de aula e tem o primeiro contato ali com as revistas, mesmo já tendo passado por um discipulado, certamente essa revista ele vai encontrar, então o professor pode ajudá-lo nessa questão. A justiça de Jó era notória, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens, né? Justiça e retidão são atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, são atributos que pertencem a Deus, mas que também Ele quer que sejam vistos nos seus servos, né? Os atributos incomunicáveis, como onipotência, onisciência, onipresença, são exclusivos de Deus, o Criador de todas as coisas. Entretanto, justiça e retidão é comunicável. Amor é comunicável, né? Então, Deus é amor, Deus quer que os seus servos sejam amor. Deus é justo, Deus quer que os seus servos sejam justos, né? Salmo 97, versículo 2. Retidão e justiça são a base do seu trono, né? Então Jó não tinha esse livro nas mãos e vivia conforme ele.
Nós que temos esse livro nas mãos, temos vivido conforme esse livro? Interessante isso, né? Jó era um homem que aprendeu e seguia esses ensinamentos, né? Salmo 97, versículo 2. Retidão e justiça são a base do trono de Deus. Se eu ler aqui Jó, capítulo 27, versículo 3. Enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Enquanto houver, enquanto em mim houver alento e sopro de Deus no meu nariz. Versículo 4. Nunca os meus lábios falarão injustiça. Né? Por quê? Justiça é a base do trono de Deus. Nem a minha língua pronunciará engano. Viste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Nunca os meus lábios falarão engano. Versículo 5 do capítulo 27 de Jó. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Então são atributos comunicáveis de Deus. De onde vem essa integridade, essa retidão de Jó? De Deus. Deus comunica conosco esses atributos, Ele quer que esses estejam em nós. Por isso Ele nos deu o seu Espírito, para que nós venhamos sujeitai-vos, pois, a Deus. Amém? Longe de mim, nunca afastarei de mim a integridade. E o versículo 6, só para a gente finalizar aqui do capítulo 27, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A minha justiça me apegarei. Por quê? Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Retidão é a base do trono de Deus. Vamos aí seguindo. Jó era um homem temente a Deus. E mais uma vez aqui na palavra hebraico, temer, no grego, temer também, né? Tudo aqui explicadinho aqui na nossa lição. Temer é respeitar. Temer é reverenciar. Né? E acredito que nós precisávamos, eu particularmente, precisávamos viver mais um pouco desse temor de Deus. Aplicar um pouco melhor isso nas nossas vidas. Né? Entrar na casa do Senhor, ter temor, ter respeito, ter honra a Deus. Haja vista que a gente está vivendo dias em que há um desrespeito muito grande com as coisas sagradas. Né? Piedade pode ser traduzido por amor e respeito às coisas sagradas. Amor e respeito. Né? Então, temor. Jó era um homem temente a Deus. Né? Existe um homem que não teve temor nenhum com as coisas sagradas. Não teve nenhum temor com as coisas de Deus. Esse homem é Beltesazar, o filho de Nabucodonosor. O que ele fez? Ele pegou os utensílios sagrados de prata e de ouro que seu pai Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém e levou-os para uma festa pagã. Né? Vasos de ouro, vasos de Deus, que estavam em Jerusalém, sendo levados para uma festa pagã. Né? Então, se você é vaso de Deus, é um vaso, você tem que estar em Jerusalém. Né? Não deixa que o inimigo te leve para nenhuma festa pagã. E Beltesazar fez isso. Pegou os vasos, os utensílios, né, de prata e de ouro e levou-os para uma festa pagã. Por quê? Porque não tinha temor de Deus, não respeitava as coisas de Deus. E logo foi manifesto o seu desvario. Daniel capítulo 5, versículo 3. Salmo 25, versículo 12. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá
no caminho que deve escolher. Interessante. Ó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como é que Jó se desviava do mal? Porque ele temia. Quem teme a Deus, Deus instrui o caminho que se deve escolher. Está aqui, ó, Salmo 25, versículo 2. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, o temor do Senhor faz com que Deus nos instrua o caminho ao qual nós devemos andar, escolher. Então, Jó se desviava do mal porque ele era temente a Deus. Jó se desviava porque ele era temente a Deus. A falta de temor de Deus de Beltesazar ficou evidente aqui. Quem não tem temor não é guiado pelo caminho que deve escolher. E assim ele escolheu o seu próprio caminho. Andando pelo seu próprio caminho, sofreu a pena. Foi ali condenado pelas suas atitudes que fizera. Jó era um homem que se desviava do mal. Se desviar do mal, por quê? Porque guardava o temor do Senhor. Vou deixar aqui alguns textos, Provérbios 16, versículo 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Provérbios 14, 16. O sábio teme e desvia-se do mal. Salmo 37, 27. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Tessalonicenses 5, 22. Abstenham-se de toda espécie de mal. A semelhança de Jó, temos um jovem chamado José, que fugiu para não pecar contra Deus. Se desviou. Desviando-se do mal. José fugiu da aparência do mal, se desviou-se do mal. Davi, infelizmente, naquele momento em que ele vê a Betseba, ele não fugiu, ele não se desviou, mas Jó se desviou. Capítulo 31, versículo 1. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Se desviou da aparência do mal. Fiz um concerto. Então, desviar-se do mal está relacionado em resistir à tentação. E Jó aprendeu isso, a resistir à tentação e a rejeitar os maus conselhos. Por quê? Porque ele temia ao Senhor. Jó capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Ou seja, ele resistiu. O conselho, resistiu. E se desviou da aparência do mal. Seguindo aqui, então, para o último ponto da lição, aplicação prática do texto. Quando o justo estabelece o Senhor Deus na centralidade da sua existência. Eu vou ler aqui um comentário bíblico de Charles Finney. Jó fielmente cumpria suas funções de sacerdote dentro da família. Jó percebia a raiz do pecado no coração humano. Ele reconhecia como a especial revelação redentiva tornara claro que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue sacrificial, pelo que Jó via o holocausto como símbolo da expiação messiânica do pecado. Então, esse comentário de Charles Finney eu gostei, porque ele mostra
Como Jó alcançou a salvação? Quando ele mesmo vai falar aqui, né, no capítulo de número 19, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive, está em letra maiúscula, Redentor. Então Jó entendeu que um sacrifício aplacava a ira de Deus e por isso ele oferecia sacrifício pelos seus filhos para os santificar e aplacar a ira de Deus pelos pecados cometidos, né? Bom lembrar que Jó tinha 10 filhos e para fazer isso precisava acordar um pouco cedo, né? Então, se você não tem o hábito de acordar tão cedo para orar pelos seus filhos, é bom limitar o número de filhos, né? Porque para fazer tudo isso por 10 filhos, deveria acordar bem cedo. Eu digo isso porque eu fiz questão de procurar esse texto de Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles. Então, levantava de madrugada, porque eram 10 filhos, então ele tinha muito o que fazer, né? Eram 7 filhos e 3 filhas, então ele tinha muitos filhos para orar por cada um deles, para sacrificar por cada um deles, então ele fazia isso de madrugada. E o finalzinho aqui do versículo 5 diz assim: assim fazia Jó continuamente. Isso está na Almeida Revista e Corrigida. Mas no texto literal, tradicional, está escrito: assim fazia Jó todos os dias, né? Então já fiquei assim pensando, era continuamente? Esse continuamente era todos os dias? Percebe que dá para a gente entender aqui essas coisas. E a Bíblia de Jerusalém diz assim costumava fazer todas as vezes. E a Vulgata Latina, não, já que aqui a lição falou um pouco de alguns verbos, em algumas palavras também traduzidas do latim, a Vulgata Latina diz: assim fez Jó todos os dias. Se não era todos os dias, sem exceção de nenhum dia, era vários dias, né? Então, sendo Jó um homem rico, tendo muitas posses, muitos empregados, muitas coisas, mesmo assim, Jó tinha a madrugada para acordar, se levantar e fazer continuamente oração pelos seus filhos, né? Glória a Deus. Jó é verdadeiramente um troféu nas mãos de Deus e que nós possamos seguir o exemplo deste homem, né? Um homem que estava disposto, né, a deixar de lado as suas riquezas, as quais ele não tinha o coração nela, e eu até escrevi aqui que para Jó o maior patrimônio era a família, né? O maior patrimônio que ele tinha era a família. Então, ao invés de acordar de madrugada para se preocupar com as suas criações, as suas fazendas, ele acordava de madrugada para orar e para sacrificar pelos filhos. E primeiro as coisas da família e para depois a fazenda, depois os empregados, tudo depois, primeiro a família, né? Colocava a família acima das outras coisas. Quando Satanás procura sustentar a tese de que o justo adora a Deus por interesse, por perspectiva material, né? Então está aqui, olha, o acusador, ele vê as nossas ações. E quando ele tem uma oportunidade de nos acusar, ele vai querer nos acusar, né? Ele estava lá e observando Jó, e ele vai tentar acusar Jó, porque Jó era temente a Deus, porque Deus abençoava, né? Mas Jó mudou isso, né? Jó fez com que o inimigo fosse envergonhado, né? Eu coloquei aqui, já para a gente entrar na nossa conclusão, o diabo se enganou a respeito de Jó. O diabo se enganou. Capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Ele lança dardos. Ele tenta acertar. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra.
E às vezes ele se engana. E ele se enganou acerca de Jó. Estende, capítulo 2, versículo 5. Estende, porém, a mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo é astuto, ele não é onisciente, mas ele investiga e ele vê as coisas. Ele não é todo poderoso, mas ele tem sim um poder. Limitado por Deus, mas tem sim. O diabo tentou com Jó, mas ele se enganou a respeito de Jó. O diabo se enganou a respeito de José. Ele achou que José ia cair no laço da mulher de Potifar. Ele se enganou, né? O diabo se enganou a respeito de Jesus. Ele foi tentar Jesus de várias formas. Se prostrado me adorar, lança-te daqui para baixo, transforma as pedras em pães. Ele se enganou, se tu és o Filho de Deus. O diabo se enganou a respeito de Jesus. O diabo se enganou a respeito de Pedro quando foi oferecer um suborno para ele em Atos capítulo 9, versículo 20. Nós precisamos resistir às astutas ciladas do diabo e fazer com que o diabo venha se enganar também acerca do que ele pensa de nós. Às vezes alguém tem dito, já caiu, já pecou, já errou, mas a minha atitude, a sua atitude diante de Deus pode fazer com que a tentativa do diabo em nos fazermos pecar contra Deus seja frustrada e que nós possamos fazer com que o diabo também se engane a nosso respeito. Jó foi esse homem. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar e resistir. Que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos crescer um pouco mais nesse trimestre, aproveitar, nos debruçar nesse livro. Não se esgota aqui nessa aula, você pode estudar, tem muito mais a acrescentar. Ore a Deus, pergunte ao Senhor de que forma conduzir a aula, que os seus alunos sejam edificados por mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. Assim nós louvamos a Deus e agradecemos por mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.